40 milhões de brasileiros que se diz cristão e olha como está a sociedade, né? O caso Marcos Grubert ainda está repercutindo de forma impactante na mídia. Marido da cantora Heloísa Rosa, que foi acusado de ter feito coisas horríveis com uma criança nos Estados Unidos, foi preso e depois solto. Quem teve acesso aos detalhes da denúncia foi a pastora Bianca Toledo, e ela veio em suas redes sociais e revelou alguns segredos do que está acontecendo. E mesmo sendo amiga de Heloísa Rosa e de Aline, que é mãe da vítima, Bianca Toledo não poupou palavras e falou tudo o que pensava, e isso você vai ver agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar, e sem muita demora, vamos ao vídeo. Diante de tanta repercussão no caso Marcos Grubert, quem veio em suas redes sociais falar sobre o ocorrido foi Bianca Toledo, que disse o seguinte, confira. Vocês sabem que eu fujo de polêmica. Esse assunto é extremamente delicado, mas é um assunto que não tem como você ignorar e fingir que você não está vendo. Eu tinha falado sobre esse assunto até agora, até porque as pessoas envolvidas nesse caso são pessoas que eu conheço. São pessoas que eu verdadeiramente amo, principalmente a Heloísa Rosa e também a Aline e a filhinha dela que foi vítima desse estupro. É tudo muito dolorido, é tudo muito difícil, mas independente de qualquer coisa, vamos aos fatos. Vamos aos fatos que já foram comprovados, noticiados, extremamente noticiados, né? No Brasil, aqui nos Estados Unidos também. As pessoas tiveram acesso às provas e o que aconteceu. Essa denúncia foi há mais de um ano atrás, uma denúncia que foi feita, todo mundo já sabe a história, foi feita pela mãe da vítima, com o relato da vítima, com provas, né, com a roupinha da criança suja de material humano adulto de um homem, que foi feito análise de DNA, ou seja, são provas incontestáveis, tá? A criança foi para um tratamento psicológico feito por psicólogos do estado, ficou 9 meses sendo tratada, a própria psicóloga relatou no caso que houve estupro de vulnerável. Eu acabei ficando sabendo mais detalhes dessa história, porque por coincidência, quando eu vim para cá para estudar, eu fui chamada para fazer um trabalho voluntário na fundação americana que trabalha combatendo o tráfico humano de crianças e mulheres, e eu faço um trabalho de capelania, de suporte às vítimas dentro dessa fundação. E de verdade, eu jamais imaginaria que eu ia acabar me deparando com uma situação como essa, envolvendo pessoas que eu conheço há anos e pessoas que eu, incluindo a Heloísa, que eu amo muito. Agora eu vou falar sobre 2 panoramas, tá? E eu tenho autoridade para falar sobre isso. O panorama da dependência emocional, do transtorno de personalidade dependente, que é um transtorno de dependência emocional aonde algumas vezes a esposa do abusador, a mãe de uma vítima, se vê num estado de negação, num bloqueio absoluto, aonde ela simplesmente não consegue se mover e ela se nega a participar da denúncia. Tem mães de vítimas que não denunciam. E não é uma nem duas, são milhares, porque tem dependência emocional com relação ao marido. Então, não justifica diante da lei, principalmente, porque existe lei que trabalha em cima dessa atitude. A mãe que sabe que os filhos estão passando por algum tipo de violência, inclusive, e não denuncia diante da lei, ela é considerada cúmplice, tá? Isso é muito grave. E se você sabe que o seu marido tem um comportamento criminoso e você também se isenta de relatar o que você já sabe, também é crime. Mas isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Pelo lado da psicanálise e da psicologia, a gente entende todos esses transtornos.
o que não justifica o que está acontecendo. Tem perdão para tudo? Tem perdão para tudo, gente. Diante de Deus tem perdão para tudo. Agora, Deus odeia a impunidade. Deus odeia a impunidade. Desde que eu soube do caso mais de perto, eu estou completamente disponível para ajudar, para interceder, para tudo, para todas as pessoas envolvidas. Mas eu só pude realmente ajudar quem me deixou ajudar e quem me pediu ajuda. Então eu sei de fatos e tive acesso a provas pessoalmente. Então eu sei o que aconteceu. E sei que muitas vezes as provas são cabais, a pessoa está presa e por causa de brechas da lei, por causa de inúmeras questões que obviamente não são faladas, esse criminoso é solto. Agora, não é a primeira vez que isso acontece. É terrível, é inaceitável e eu espero que aqui nos Estados Unidos dê para lutar. Qual que é o recado que o abusador dá para as vítimas, inclusive as outras vítimas, porque tem outras vítimas, assim como no meu caso também tinham outras? Quando ele é solto, ele está dando um recado assim: não mexam comigo, não me denunciem, não me exponham, porque eu sempre vou ser solto e eu vou atrás de vocês. Esse é o recado. Por isso as outras vítimas se calam, por isso todo mundo fica em silêncio. E a gente vive num sistema religioso onde as pessoas não querem se comprometer com nada, elas não querem criar inimizade com ninguém, elas não querem se indispor com ninguém, elas não querem, assim... Mas é muito triste quando isso envolve uma criança, quando isso envolve algo tão grave, onde o posicionamento, ele precisa ser escancarado. Então, tendo dito isso, mais duas coisas. Primeiro, não se cale. Não tenha medo. Não tenha pena do bandido. Vai atrás da mãe da vítima, vai atrás da família, vai oferecer apoio, vai oferecer ajuda, vai oferecer suporte. Quebra essa omissão de não se posicionar, de ficar olhando de longe para a tragédia dos outros, de verdade. Deus quer que a gente comece a ter mais coragem para se posicionar diante do que é certo, diante do que é errado. Isso não é vingança. Isso não é o desejo do mal, não é nada disso. É justiça. A justiça pune o culpado. A justiça protege o inocente. E isso não tem nada a ver com perdão, graça, salvação. Nada a ver. Eu trabalho com capelania no sistema prisional. A gente evangeliza o preso, a gente ministra o preso, a gente ministra cura, transformação. Muitos presos são restaurados, são salvos, se tornam evangelistas dentro da prisão, mas são presos. Então, enquanto a gente continuar confundindo essas coisas e falando, mas Deus perdoa, e deixando essas pessoas impunes, a gente só está fortalecendo um sistema de corrupção, de destruição, de perversidade, de imoralidade. Agora, sabe de uma coisa, não há nada em oculto que não seja revelado, mesmo que demore. Vale lembrar que, alguns anos atrás, Bianca Toledo denunciou o marido por causa da mesma situação. E mesmo com toda dificuldade, ela não teve medo e falou isso que você vai ver agora. Eu sempre fui muito transparente, muito sincera com vocês e no pior momento da minha vida eu não poderia ser diferente. Todos estão perguntando nos comentários se eu estou me separando, o que está acontecendo, porque eu estou tão triste, tão abatida, desde o dia do meu aniversário. E eu confesso que eu descobri coisas que eu não queria ter descoberto e num momento de confronto, passamos por um momento muito difícil. O Felipe teve uma tentativa de suicídio numa noite em que eu não estava em casa e foi internado em uma clínica psiquiátrica, por isso ele parou de fazer postagens. Aquilo que eu descobri é muito grave, e no dia em que eu o confrontei, ele chegou a confirmar comigo que ele tinha um quadro de homossexualidade latente
no tempo vigente do meu casamento com ele e o que me fez desejar cancelar esse casamento. Ele, na clínica psiquiátrica, foi diagnosticado com uma psicose maníaco-depressiva, com neurose grave, múltiplas personalidades. E como mãe eu posso dizer que os meus últimos dias foram os piores dias da minha vida. Ele está acautelado por crime de pedofilia. E eu estou aguardando a justiça do céu, a justiça da terra, e clamando pelo apoio de todos vocês, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias muitos seriam enganados. E quando Deus me ressuscitou, Ele disse: eu te trouxe de volta para avisar a igreja que eu estou voltando. Eu não imaginei que eu sentiria isso na minha pele. Eu fui enganada. Eu fui enganada. Mas se essa é a minha missão, eis-me aqui. Eu tenho clamado para que tudo que está em oculto na igreja do Senhor seja revelado. Infelizmente eu fui tocada por essa revelação, mas o Senhor me livrou. E eu quero que a justiça seja feita em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.